nossa equipe do Paripe.net veio até a calçada acompanhar uma equipe que estará levando esse trem para Lagoinhas. Mas eu quero deixar só registrar para você, quem não lembra desses bancos, quem não lembra da janela, que ficava na janela olhando, quem não lembra da porta, que ficavam na porta do trem e parava em estações e estações. Mas a nossa equipe sempre registrando você, porque a gente tem que mostrar e deixar que vai ser saudade. E você que está acompanhando junto com a gente vai acompanhar a retirada desses trem para Alagoinhas, porque vai ser um trem turístico lá em Alagoinhas. Quer saber de mais? Vem com a gente. Um pouquinho na história aqui, lembrando que daqui dessa plataforma, inclusive, em 1992, saímos daqui de trem, um trem especial nosso do Verde Trem para a Eco 92, para discutir, né, o meio ambiente. Então isso também tem que ser resgatado. Sem contar que na década de 70, quase toda, saíram daqui os trens para Lagoinhas. Esses carros que estão indo hoje içados numa carreta, eles saíram daqui com 7 vagões, 2 carros elétricos, puxando mais 5 vagões diariamente. Todo dia saía daqui 18 horas para Lagoinhas, chegava lá 9 da noite, 21 horas, e saía de Lagoinha 4h50, chegava aqui 8 da manhã. Nós estamos levando essas classes para Lagoinhas como um registro do nosso interesse pela ferrovia, da vontade de ter o trem de volta. Nós somos uma cidade que recebemos o primeiro trem, a primeira viagem de trem na Bahia, aconteceu exatamente conosco, no dia 13 de fevereiro de 1863, portanto, há 162 anos, nós temos saudade dessa vida ferroviária, temos interesse nesse resgate. Há muito tempo estamos junto com o movimento Trem de Ferro, que virou pelo envolvimento com o Germe no Verde Trem, e nós continuamos aí nessa luta para ter o trem regional Salvador-Alagoinhas. Não adianta fazer o futuro sem preservar a memória do passado e entender a importância que o trem teve de como vetor de desenvolvimento para a região. E aqui a gente, hoje é um momento histórico, um momento muito feliz para todos nós. A professora Iracy é uma guerreira nesse tema, conseguiu, foi uma luta muito grande, a gente acompanhou aí ao longo desses últimos anos a luta dela e de Gilson para que a gente conseguisse viabilizar a ida deste trem para Alagoinhas, para que seja montado lá pela prefeitura um memorial ferroviário, como acharem que mais adequado, mas a história tem que ser contada, preservada e mostrada aos jovens. Fala em ferrovia, o Brasil nunca falou tanto em ferrovia como está atualmente, né? Nós temos alguns aspectos nacionais que são tristes. Por exemplo, o Brasil é o segundo maior país que mais mata nas estradas. São 40 mil pessoas que morrem todos os anos nas estradas. E o custo é muito alto e tem as pessoas sequeladas. Então, voltando para a Bahia, que nossa intenção do Verde Trem, quando foi criado em 91, é colocar o Brasil nos trilhos, né? A Bahia, o Brasil nos trilhos. A solução será essa. Então, a partir do que o VLT foi anunciado até Alagoinhas, que é uma proposta nossa desde 2005, que a gente fez estudo e seminário para defender o trem regional até Alagoinhas e o trem da FIO, a gente vê o quê? Há VLTs adaptados para maiores distâncias. Naturalmente, não será praticamente o que vai rodar aqui, porque isso é mais urbano. Você tem uma ideia, são 400 lugares com apenas 70 assentos. Então, é um transporte igual ao metrô, né? Que é de pouca distância. Ele é metropolitano, até no máximo até Camaçari ele comporta. A partir de Camaçari, já seria trem regional, ou um VLT específico de distância até 200 km. Então, é claro que, tendo trilho, nós defendemos que a requalificação da via férrea que existe entre Simões Filho a Alagoinhas, ela pode ser requalificada, mesmo na bitola que ela é métrica, vai servir para transportar carga e passageiros, e vai dividir esse custo aí de operação e manutenção com o passageiro, porque o passageiro por si só, na ferrovia, ele tem que ser subsidiado, o mundo todo é assim.
Então, esse movimento que a gente está fazendo de levar essas classes é pela preservação desse patrimônio ferroviário, que vai ficar integrado ao Museu Ferroviário que a gente mantém, quer dizer, a Fundação Iracigama de Cultura mantém dentro da Estação Ferroviária São Francisco. Então, esse material vai ficar lá, vai ser restaurado, reformado, preservado. E a nossa expectativa é que em breve a gente possa ter um trem turístico que nos leve para Aramari, para Entre Rios, para Catu, até que tenhamos realmente o trem regional. Então a gente espera, a gente vai continuar nessa luta, reivindicando do governador, que já anunciou inclusive, né, o VLT Alagoinhas, que pode ser VLT, pode ser o trem, e que já existe o estudo da Escola Politécnica de 2013, bancado pelo Ministério do Transporte, na ocasião que foi acatado os 9 regiões para os trens regionais, nós aqui ficamos em primeiro lugar. Por quê? Para colocar um trem regional, basta aqui uma distância de 100 quilômetros com uma cidade com 100 mil habitantes. E aqui nós demos de show de bola. Por quê? Nós temos o trecho Salvador, Conceição da Feira, que chega até Feira, Santana, e Salvador, Alagoinhas. E avaliou que tem um polo petroquímico, tem um CIA ainda e tem o Centro Complexo Industrial de Candeias. Então, esse show de bola foi na demanda que existe, na demanda que garante você plantar um trem regional aqui na Bahia. Para que se valorize, porque realmente o trem ele tem uma importância de desenvolvimento econômico, teve uma importância na época e com certeza isso é uma coisa que continua hoje em dia. Então, para nós da CTB, do governo do estado, o apoio do governador Jerônimo, que nos deu todo o respaldo, né, para fazermos esta parceria de doação do trem, e ele lá terá um aproveitamento muito maior, porque realmente no estado em que ele estava de conservação, não havia mais como continuar no uso para o transporte, mas para contar a história, sim, ele tem um valor muito importante. E aí eu quero dar os parabéns aqui à professora Iraci, que realmente ela é a grande guerreira desse tema. Salvador, Alagoinhas, e possamos manter o trem turístico que avance para outros locais, porque aquele trecho todo sonha com o trem de volta e nós temos essa responsabilidade, particularmente o Movimento Verde Trem tem essa responsabilidade de lutar pela volta do trem de passageiros no nosso querido estado da Bahia. E já que você é do subúrbio, eu quero lhe dizer que o subúrbio, o grande movimento que nós fizemos quando destruíram o trem do subúrbio, é porque o subúrbio era assim o nosso alento. Não havia mais trem na Bahia, mas ainda tinha trem no subúrbio. E com isso a gente sonhava em ter de volta o trem, não apenas para Alagoinhas, mas para Campos sem o trem. Foi uma luta enorme, até que Jerônimo, como governador, assumiu o projeto original do VLT, que era o que a gente sempre desejou. Aí veio aquela conversa de monotrilho, as pessoas não estavam entendendo que monotrilho era outra coisa, até que realmente o governo, nós temos que render essa homenagem à consciência do governador Jerônimo Rodrigues, que retomou o projeto original do VLT e, com isso, beneficia de forma direta a comunidade do subúrbio. Mas a gente pensa na extensão dessas viagens. E aí não tem como pensar em VLT para sair de Salvador e chegar em Alagoinhas, que é uma viagem mais longa, que demanda outras condições. Por isso, a nossa proposta é o trem regional Salvador-Alagoinhas. Esse projeto existe, a Universidade Federal da Bahia preparou todo um estudo com todas as viabilidades, técnica, ambiental, habitacional, tudo. Todos os estudos foram feitos, esse projeto foi aprovado pelo Ministério dos Transportes, com recurso do próprio Ministério, é que a UFBA fez o estudo. Então, nós temos essa expectativa de um resgate nessa possibilidade e a adaptação que tiver de fazer, porque o nosso trecho ferroviário, pelos técnicos, não sou eu leiga que estou dizendo, os entendidos, os especialistas, e aí está a Associação dos Engenheiros e Ferroviários da Leste Brasileira, que é a associação que tem o maior número de entendidos de ferrovia na Bahia, e o estudo deles diz que o nosso trecho é perfeitamente aproveitável.
Claro que tem que fazer adaptações e adequações, mas com um valor pequeno a gente tem possibilidade de ter o trem regional Salvador-Alagoinhas. Então, a gente está batendo nessa tecla e acreditando que o governador vai aceitar a proposta, porque ele mesmo declarou que colocaria o VLT até Alagoinhas. Mas a gente sabe que, tecnicamente, não seria um VLT, porque é uma longa distância, teria que parar em várias cidades e tal. Mas a gente confia muito que esse trem vai estar de volta e, obviamente, que passando pelo subúrbio, porque muita gente vinha de Alagoinhas cedinho no domingo para tomar banho nas praias do subúrbio. Santo Tomé de Paripe, vinha passear em Piripiri, muitas famílias próximas, assim como também o povo do subúrbio ia de trem passear em Alagoinhas, que diga o nosso amigo Gilson, que tinha uma namorada em Aramari. Então, veja só, isso já tem muitos anos, isso. Mas é do tempo que o trem era aquele instrumento da mobilidade humana. E o que a gente está precisando resgatar é isto: a mobilidade urbana com respeito, com segurança, com tranquilidade, fazendo uma viagem bonita, porque você no trem, você tem a ventilação natural, você tem a paisagem natural e tem aquela alegria fantástica de chegar na estação, encontrar as pessoas, reencontrar os amigos, e receber o abraço de gente que você não conhece. Quando o trem passa, todo mundo corre para a janela para dar adeus. Desde menina que eu vi isso acontecer e até hoje acontece quando a gente faz o trem do forró, lá em Alagoinhas. Todo mundo que não é de lá e que não conhece fica impressionado, porque o trem realiza o mesmo percurso, dando 8, 10 viagens no dia, no mesmo percurso. Mas na hora que o apito aparece, soa no ar, todo mundo vem correndo do fundo da casa, do quintal, da cozinha, do quarto, para dar adeus ao trem. Recordasse um momento do trem que marcou na vida da senhora e que vai deixar saudade. Na minha vida, eu nasci na casa onde moro até hoje, na frente da linha do trem. Mas não apenas na frente da linha do trem, mas na frente do que a gente chama de pátio ferroviário. Porque lá está uma oficina, a Oficina São Francisco, que começa quando começam as viagens, portanto, metade do século XIX. Também lá está um guindaste que veio de Londres, nessa época, por volta de 1860, por aí, do mesmo tempo. Uma caixa d'água que foi construída para socorrer não as locomotivas, que as locomotivas tinham outro espaço de abastecimento. Eu estou falando água, porque eu estou falando da locomotiva a vapor, quando nós começamos tudo. Mas abastecer a própria oficina e servir aquela comunidade. Depois, essa oficina foi ampliada na década de 50, e essa primeira é São Francisco, porque é o nome da estrada de ferro, não é? A estrada de ferro era para ligar Salvador a Juazeiro, na verdade, ligar o litoral ao sertão, o mar ao Rio São Francisco. Aí São Francisco se estendeu como nome, é o nome da nossa estação, é o nome da nossa primeira oficina também. Mas na década de 50 foi construída uma ampliação dessa oficina que ganhou o nome de um engenheiro muito importante na época, que era Arlindo Luz. Então, nós temos um trecho desse, que é em frente à minha casa, esse privilégio, e logo adiante a Estação São Francisco, que são 2 prédios, uma estação de passageiros, inaugurada em 18 de novembro de 1880, 144 anos, faz 145 em novembro. E o outro prédio, um prédio enorme, que era a estação de mercadorias. Então, você veja que período áureo que nós vivemos aí, para receber os trens que iam até Alagoinhas, ou iam para Juazeiro, ou iam para Sergipe, Aracaju, Propriá, e seguir adiante. Mas, de tudo isso, a lembrança mais forte que fica em mim é a lembrança de infância, quando um vizinho nosso, que era maquinista, chamado Zé Dias, ele apitava na curva para entrar, porque para entrar na cidade, pela ferrovia, tem que passar pela minha rua. Tanto que a minha rua tem o nome da data da emancipação da cidade, 2 de julho. A nossa cidade foi emancipada em 2 de julho de 1853. Então, ele dava aquele apito tradicional
e a criançada vinha toda para a rua. E ele passava e a gente distribuía a Deus. Não era a Deus só para ele que a gente conhecia muito, era a Deus para a locomotiva. Se a locomotiva viesse com carga, se a locomotiva viesse com passageiros, porque essa locomotiva, a 303, ela foi construída dentro da oficina de São Francisco, onde os operários tinham essas habilidades que Lauro de Freitas, esse superintendente da Aviação Federal Leste Brasileiro, que nós temos aqui a estátua dele, a homenagem a ele, aí na frente e aqui dentro, e que é nome de cidade, aqui vizinha, Lauro de Freitas, ele é filho de Alagoinhas, era engenheiro, filho de Alagoinhas, e o pai dele também de Alagoinhas e tal. Então, nós temos essa herança forte, e é ele quem declara no relatório de 1939 que a 313 e a 304, essa especificação era comum nas locomotivas, né, conhecida pelos números. Então, essas duas foram construídas dentro da oficina de São Francisco, portanto, em frente à minha casa. E quando era época de festa, o maquinista e o foguista botavam a bandeira nacional, botavam a bandeira da Bahia, ela ficava toda enfeitada, era uma coisa linda. E a criançada vinha toda para a rua para dar adeus à locomotiva. Aí nem era o adeus ao trem, era o maquinista, que era nosso vizinho, e a 303. E muita criança começou a conhecer os números por causa da 303. Então, esse é uma lembrança especial na minha vida, que marca bastante, e que eu até coloquei isso num texto aí que eu escrevi, porque eu acho que é importante para nós saber que aquela terra não foi apenas a terra por onde o trem passou, mas a terra onde os operários produziram os trens. Em Alagoinhas, as locomotivas, e em Aramari, os vagões e as classes de passageiros.